Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cristiane Dias, professora da Faculdade de Medicina da UFMG, membro da Diretoria da Educação e Difusão do Conhecimento aqui do CIA Saúde. É um prazer receber vocês aqui. Em nome do CIA, gostaria de agradecer em especial aos nossos convidados de hoje, o professor José Gustavo Velasco Melendez e o mestrando Luiz Felipe Martins Oliveira. A gente sabe, né, que a obesidade infantil é um dos desafios da saúde pública do país, ela cresce de forma contínua, está começando cada vez mais cedo, traz um impacto ao longo da vida, físico, emocional, social. Por isso, estudar a obesidade infantil hoje em dia não é só oportuno, é estratégico. Então, é uma satisfação receber vocês para a gente discutir esse tema tão relevante. E o nome da palestra hoje é Predição de Obesidade aos 9 anos de idade, dados administrativos da costa de 100 milhões de brasileiros. O professor Jorge Gustavo Velasco Milandes, professor de graduação em Ciências Biológicas, é professor titular da Escola de Enfermagem do FMG, bolsista do CNPq, coordena o Centro Colaborador pelo Ministério da Saúde em Belo Horizonte, voltado a estudos epidemiológicos e análise de dados de doenças crônicas não transmissíveis, epidemiologista sênior da FMG, com uma trajetória consolidada, né, em obesidade, nutrição, tem uma forte interface com as políticas públicas, experiência internacional e liderança em projetos multicêntricos. Então, vocês estão vendo como uma pessoa de peso, e a gente tem muita honra de receber você, professor. Luiz Felipe Martins Oliveira, possui graduação em Sistemas de Informação, atualmente curso mestrado em Modelagem Matemática Computacional pelo Cefet, com foco em prever o risco de obesidade infantil, utilizando técnicas de aprendizado de máquina. Muito obrigada também, Luiz, por ter aceitado esse convite. Aproveitando para informar vocês que todas as reuniões são gravadas, o conteúdo pode ser disponibilizado nas nossas redes sociais posteriormente. Com a palavra, o professor Jorge e Luiz Felipe. Muito obrigado, professora Cristiane. Agradeço a organização do evento. Estou com IA Saúde. É uma grande satisfação poder apresentar para vocês nosso trabalho. Então, nessa oportunidade, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a motivação desse estudo e, na sequência, o Luiz, né, fará a exposição dos resultados preliminares. Então, esse projeto, né, é acordo de parceria entre... Se puder apresentar, por favor. Tá, então, esse projeto, né, foi financiado por uma parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação entre a universidade, nossa universidade, a UFMG, e a Unimed BH. Também tem instituições parceiras, a Federal da Bahia, a Federal do Recôncavo da Bahia, e intermediando do ponto de vista financeiro, né, alocação de recursos, a Fundep, também daqui da UFMG. Então, como eu tinha falado, né, então farei alguma apresentação sobre alguma importância da obesidade, né, no contexto atual, né, contexto da, da situação epidemiológica das doenças crônicas no mundo global atualmente. Bom, Já foi. a motivação desse protocolo, desse projeto, né, nasceu da parceria entre vários pesquisadores da área da nutrição materno-infantil, né? Escrevemos um protocolo de pesquisas para usar, né, como base empírica a corte denominada, né, que já surgiram muitíssimos estudos, né, aqui no Brasil, denominada Corte dos 100 milhões de brasileiros. Então, nós publicamos esse protocolo no British Medical Journal no ano de 2023. Então, esse projeto nasceu dessa parceria. Seguinte, por favor. Bom, então é importante ressaltar, né, que o sobrepeso e a obesidade atualmente se tornou um desafio global e que tem se mostrado de difícil manejo, né? E suas consequências são substanciais para a saúde, né? Então, diversos estudos têm surgido, né, e mostrado que o risco de obesidade tem principalmente uma origem no início da vida,
E certamente as experiências de saúde pública e clínicas têm mostrado que reverter esse processo é muito difícil. Recentes estimativas globais da Organização Mundial da Saúde indicam altíssimas prevalências, né? Principalmente em crianças menores de 5 anos, e recentemente, né, em 2022, se estimou que mais ou menos 37 milhões de casos foram registrados, né? E é importante também dizer, embora não sejam resultados factuais, né? São modelos de simulação, indicam que a trajetória de crescimento, por exemplo, nas crianças americanas, né? Que em 2016 tinham 2 anos, que aproximadamente 57% delas teriam obesidade aos 35 anos. Então, em esse sentido, né, desse problema global, a Organização Mundial da Saúde reconheceu que é importante reduzir a prevalência de sobrepeso em crianças na primeira infância, né, que seria uma das principais tarefas globais. E a identificação, certamente, do risco de obesidade desde o início da vida, né? E o oferecimento oportuno de intervenções coletivas e personalizadas é recomendado para ter um impacto eficaz e sustentado, né? Atualmente, nos Estados Unidos, né, na população americana, os governos americanos estão considerando como um problema até de segurança pública, né? Seguinte, por favor. Então, aqui é um gráfico, embora não esteja muito atualizado, né? É uma tendência de casos de obesidade, prevalência de obesidade em milhões, em homens e mulheres, em forma global, né? Então, aí mostramos, né, como que a, a, o aumento do número de casos desde 1975 vem aumentando dramaticamente, né? Principalmente nas mulheres, né? Em ambos os sexos, a tendência é similar. E aqui é um gráfico de simulação, né, de projeção de prevalência de obesidade em Estados Unidos, né, nas crianças de 2 anos, em 2016, né, elas atingiriam aproximadamente uns 60% de obesidade. Então, o problema a gente vê que dramático, principalmente no país do norte. Seguinte. Com nossos dados, fizemos alguns resultados preliminares, né, descritivos sobre a prevalência em nossa base de obesidade aos 9 anos, tanto em mulheres quanto em crianças do sexo masculino. Aí, lado esquerdo, nós vemos um mapa de calor mostrando, né, que as maiores prevalências elas podem atingir entre 14% e 16%, principalmente nos estados do Sul e do Sudeste e alguns estados do Nordeste brasileiro. E esse comportamento similar no grupo de crianças do sexo masculino. Aqui também é um gráfico, né, de, de radar, mostrando, né, que o sobrepeso e a obesidade, né? Sobrepeso tem atingido já níveis de 30% e a obesidade em alguns estados está ultrapassando 10%. Ah, no que se refere a como que se avalia o estado nutricional das crianças, basicamente se usa o peso da criança ou o peso do indivíduo e um indicador que muitos estudos chamam de indicador de adiposidade, embora não seja corretamente dizer isso, mas se usa como medida de obesidade, que é o índice de massa corporal, também conhecido como IMC, que divide o peso sobre a altura ao quadrado. Na verdade, esse indicador indica quantas vezes o peso é a altura ao quadrado, né? Que é uma razão matemática. Outra forma de avaliar o estado nutricional das crianças é expressar o peso ou altura em unidades de desvio padrão, ou seja, distância de uma população de referência. Ou seja, quantos desvios padrões o peso, a altura e o IMC das crianças se encontra de uma população de referência escolhida pela Organização Mundial da Saúde. No gráfico da direita, em preto, vocês veem uma linha horizontal, né, que significa
o que seria a linha de referência, né, da população de referência. E as curvas que estão acima ou abaixo delas indicam a distância por idade das nossas crianças do nosso estudo, né? Vocês veem inicialmente que o IMC e o PESOM, até os 2 anos, ela, em média, isso é um valor médio, né, do Z-score, ou seja, da distância padronizada em unidades de desvio padrão. E ela é um pouco distante da população de referência em termos de peso e IMC, e de estatura um pouco abaixo da população de referência. Ainda quando, em geral, a população brasileira, vocês vejam, a partir dos 5 anos, ela tenta se ajustar à população de referência. Então, por esse gráfico, diríamos que não existe problema importante, nem de peso, nem de altura, nas crianças brasileiras, em geral. Tá? Bom, então essas são uma das formas. Nós conseguimos fazer esse gráfico com nossa base, né, mostrando a evolução, ou a trajetória do IMC, ou seja, o que é o IMC? Nesse caso, a gente interpretaria como quantas vezes o peso é a altura quadrada. Então, inicialmente, até o primeiro ano, as crianças, né, têm um aumento sim, importante do IMC, e depois do primeiro ano há uma queda bastante intensa, né, desse valor de peso, né, quantas vezes o peso é a altura, né, até vamos dizer, um nadir, né, uma parte bem baixa, né, que se dá mais ou menos entre os 40 e 50 meses, ou seja, entre 40 e 60 meses, que seria mais ou menos entre 4, 5, 6 anos, ok? Então, isso, e depois, a partir dessa idade, o peso dividido pela altura começa a aumentar monotonicamente, né? Então, essa é a trajetória, vamos dizer, natural, genética do peso em relação à altura das crianças. Então, aí tem uma curva de nossa população total, de meninos e meninas, não é tão importante essas diferenças. Então, veja, o que acontece? Há já muitos anos, né, uns 30, 20 anos, estudos, né, teorias que vêm mostrando e dizendo que exposições ambientais e nutricionais ocorridas durante períodos críticos do desenvolvimento podem influenciar o risco de doenças crônicas. Então, existe um grupo mundial que se chama DORAD, né, que estuda esses fatores de como afetam exposições precoces durante a primeira infância, isso e os efeitos tardios, né, na fase adulta. Tá? Então, esse processo se relaciona bastante à obesidade, à diabetes, à hipertensão e doenças cardiovasculares. Bom, aqui estou mostrando um marco, vamos dizer, poderia se chamar um marco teórico, né? De quais seriam, teoricamente, momentos que seriam importantes ou que seriam decisivos para a predição da obesidade infantil. Tá? Então, a Organização Mundial da Saúde chama um período específico, que chama os 1.000 dias, né? Esses 1.000 dias é o período que compreende entre o nascimento e os 24 meses. Então, dá mais ou menos 20 dias. Então, esse período cobre a gestação e o período pós-natal até o segundo ano. Então, no meio da figura, a gente vê que durante a gestação e durante os primeiros 24 meses, existem momentos ou existem situações ou fatores que são atribuídos, que podem ser implicados vamos dizer, na marcação metabólica, não é? O que é marcação metabólica? Uma afetação que faz com que, de alguma forma, o organismo se prepare para ser mais eficiente do ponto de vista energético. Então, esses fatores, por exemplo, durante a gestação, seriam o ganho de peso materno, algumas doenças durante a gestação, por exemplo, diabetes mellitus, né? Parto cesáreo e prematuridade.
né? Claro que existem outros fatores, mas esses são os principais que a literatura menciona. E depois dos 20 anos, depois do nascimento, nos primeiros 24 meses, existem outros fatores, por exemplo, peso ao nascer, baixo peso ao nascer, crescimento rápido. O que é o crescimento rápido? Quando a criança, em 2 momentos, ela atinge uma diferença mais ou menos equivalente de peso para a estatura, perdão, para a idade, de 0,67 unidades de desvio padrão. Aparentemente isso não é muito, mas 0,67, se a gente olhar na curva normal, 0,67 unidades de desvio padrão, padronizado, significa mais ou menos um avanço de 25 percentis, 25 unidades de percentil. Então, é muito grande. Então, isso que se denomina na literatura crescimento rápido, né? Então, esse é um dos fatores, inclusive, que a gente futuramente vai estudar. Depois, a média da idade, do peso e altura, no primeiro, terceiro, sexto, oitavo, 12º, 18º e 24º mês. E algumas doenças, como asma, alergias, infecções, etc. Tá? Então, são os principais que seria o que se chama a janela de oportunidades de prevenção de doenças futuras. Você tem ampliado isso, esse conceito tem se ampliado também para como que as mães chegam na gestação. Não só as mães, a família também. Por exemplo, nas mães, eu penso o IMC pré-gestacional. Se a mãe começa uma gestação com diabetes, com obesidade, com síndrome metabólica, tem aspectos genéticos de etnicidade, raça, aspectos socioeconômicos e até da estrutura familiar. Bem, então, e o último período importante também seria aquele nadir que acontece, né, depois da queda do IMC, que acontece mais ou menos entre os 5 e 6 anos. Esse conceito se denomina retomada da adiposidade, adiposity rebound, né, em idioma de língua inglesa, né? Então, esse nadir, essa queda é muito importante. Não tem muitos estudos sobre isso, né? Vocês veem um ponto crítico, né? Então, esse fenômeno pode ser adiantado, pode ser normal ou pode ser, é, vamos dizer, mais para frente, não é? Tá? Então, o ideal é que seja no momento certo, que seja entre os 5 e 6 anos, né? Ou que então que exista essa queda, né? Porque pode ser que também a criança não tenha essa queda e vá direto para aumento consecutivo de seu peso para a estatura. Bom, então esse é o nosso marco teórico, tá? Seguinte, por favor. Então, essa curva aí que vocês veem é nossa curva observada, né? Então, ela se compara certamente com a curva teórica que vemos aí à direita. Nessa curva que está mostrando à direita, também algumas questões que podem ser exploradas, não é? Que podem ser exploradas e que podem também ser incluídas em, assim, em estudos, né, de predição. Por exemplo, aí temos o pico, não é? O pico de IMC, uma área debaixo da curva em azul, depois uma velocidade de queda até chegar ao depósito de Ribon, também temos debaixo uma área de curva também aí, debaixo da curva, né? Temos também uma, uma, uma velocidade de atingimento do máximo de IMC até os 18 anos. Também temos uma área sobre a curva. E temos o valor do adipócito rebound, né? Que seria o nadir dessa curva. Então, temos toda a estrutura, vamos dizer, observável para poder fazer esse tipo de estudos, certo? Com nossa curva que foi obtida a partir da nossa base de dados empírica. Então, aqui é só apenas uma amostra, né? Foi um estudo que já fizemos na figura, o gráfico de cima da curva, né? Estou mostrando ali, né? São duas curvas aí. A curva da linha azul, ela é da trajetória de IMC de crianças que cresceram rápido. E a de baixo, que crianças com crescimento sempre distante da população de referência, sem variações muito amplas, tá? Então, aí podemos observar, claro, isso é visualmente, mas isso nós temos que calcular, não é? Observando o menor valor, não é? O nadir,
Você vê, né, há uma pequena diferença aí entre as curvas e a antecedência também dessa queda, né, que pode ser um adipócito rebound precoce, né. Então esse é o primeiro estudo que a gente fez, né, e faz parte de uma tese de doutorado do nosso programa aqui. Bom, então por que que usar machine learning? Todo mundo já sabe que está relacionado com questões que, às vezes, os métodos existentes, convencionais, não dão conta, né, por causa de que são amostras pequenas e que os métodos tradicionais não lidam, ou lidam com pouca eficiência com dados com missing values, né, com dados mal preenchidos, com dados assimétricos, né? Então, além disso, né, eles podem, como são restritos, podem ser dados não generalizáveis em um amplo contexto clínico, pesquisas longitudinais, principalmente, são de alto custo financeiro, né? Então, essas limitações afetam significativamente a generalização das previsões oferecidas, né? O machine learning nos permite explorar relações complexas e não lineares. Aqui, em nosso projeto, né, por isso que a gente propõe o uso de dados administrativos nacionais de crianças acompanhadas até os 9 anos, né, que é considerada, essa corte, uma das maiores, se não a maior do Brasil, embora seja de dados administrativos. Então, nos objetivos, preduzir o risco de obesidade aos 9 anos, a partir de informações da infância precoce, melhorando assim a capacidade de triagem da população, né? E certamente isso pode ser aplicado em políticas públicas, de acompanhamento clínico e que podem ter maior acurácia e aplicabilidade na atenção primária. Bom, então, a capacidade de prever a obesidade antes dos 5, antes dos 10 anos, pode ser uma ferramenta útil, permitindo que as estratégias de prevenção se concentrem em crianças com alto risco de desenvolver obesidade. E a atenção primária, porque essas crianças que são atendidas, né, é na atenção primária. Então, isso representa uma plataforma promissória para a prevenção de obesidade na primeira infância. Por quê? Porque aí é o momento onde as mães levam os seus filhos e são as primeiras consultas, né, pós-gravidez, durante a gravidez, durante a infância, e isso proporciona acesso a bebês e mulheres grávidas. Seguinte, acho que aí já estou terminando, né? E aqui já, aqui depois desses objetivos, né, que estão listados aí nos projetos, então eu vou passar a palavra para o Luiz. Continua com a exposição. Então, veja, só para explicar como surgiu, de onde que vem essa base, né? Essa corte dos 100 milhões. Essa corte dos 100 milhões é um linkage entre três grandes bases de dados: o CAD único, o SINASC e o SISVAM. O CAD único é a linha de base da corte, pois considerada a linha de base, ou seja, o ponto de partida das famílias, das mães cujos filhos estão em nossa base. Tá? Okay. Quem que são essas famílias? São famílias pobres, de extrema pobreza, com menos de um médio salário mínimo per capita. Tá? Então, esse é o cadastro único, né? E mais ou menos a metade da população são candidatos à Bolsa Família. E o SINASC é um sistema que nasceu em 1990. Atualmente, tem uma cobertura em municípios de mais de 100. Tá? Então, nessa base de dados estão dados sobre mais as condições de gravidez, parto, recém-nascido, e é obrigatório a nível nacional, é cartorial isso, né? E o SISVAM é um sistema de monitoramento de situação alimentar e nutricional da população. E está vinculado à atenção primária em todas as fases da vida. Ou seja, aqui isso é o acompanhamento, né, longitudinal do SUS. Então, o que é o sistema, na verdade, nós não fizemos isso, nós formamos parte desse grupo, né, que fez um linkage entre o cadastro único, que é a linha de corte, esse cadastro único, os dados foram vinculados ao SINASC, usando métodos não determinísticos, ou seja, baseado em atributos como nome, sexo, data de nascimento das crianças, nome. Então, esses dados básicos foram integrados, inclusive pelo município de residência. E também se usou algumas técnicas não determinísticas, ou seja, probabilísticas, né? E para vincular com o SISVAM.
Tá? Então, toda essa junção, né, por meio de técnicas determinísticas, não determinísticas, se forma uma corte, né, né, na qual nós extraímos desse processo mais ou menos em torno quase 10 milhões de crianças, a população de crianças que nós temos nessa base, aquelas crianças que têm desde 2018 ou 2017. Atualmente, nós temos uma base que está sendo preparada, né, até os 20 anos, tá? Então, esse é o cenário do nosso projeto, tá? Agora sim, eu dou a palavra para o Luiz. Boa tarde, pessoal. Eu vou passar aqui um pouco do que a gente desenvolveu, né, no estudo que nós viemos desenvolvendo aqui no meu desenvolvimento do mestrado. Vou falar um pouco mais de, tipo assim, quais as variáveis a gente está usando, quais algoritmos a gente usou, quais as métricas de avaliação desses algoritmos, os resultados que nós viemos encontrando ao longo desses estudos, do desenvolvimento desse projeto, e os resultados finais que nós encontramos com todo esse processo que foi feito. Então, eu vou passar aqui adiante esses passos. Então, a primeira visão que eu trago aqui é uma visão de variáveis e modelos. É só uma rápida explicação do processo, é um ponto também que o Gustavo já explicou ao longo dos slides, que aqui a gente tem as variáveis que, de fato, a gente está usando nesse modelo, né, que a gente está usando nesse processo para poder desenvolver os nossos estudos. Então, a gente tem algumas variáveis genéricas aqui, que a gente está trazendo. Então, prematuridade, ganho rápido de peso, o Thiago já explicou, escolaridade materna, raça, cor, peso, ao nascer, regiões. Então, a gente usa todos esses dados para poder compor ali a nossa base de dados. E a nossa variável de desfecho ali, a nossa variável objetivo é a obesidade, que a gente calcula de acordo com esses maior ou igual a 2 desvios padrões aqui do IMC. Aqui na lateral a gente traz os modelos, né, e os algoritmos que nós usamos nesse processo. Então eu trago aqui os modelos tradicionais, que são os mais populares, que estão bem difundidos, são bem comuns na literatura, que é uma regressão logística aqui de Poisson, onde a gente usa aqui alguns estimadores, né, para poder mensurar esses resultados, como a OR, né, que é a razão de chances, a RP, que é o risco, que é a razão do risco, né, ou prevalência, e o IC 95%, que é a precisão de estimativa desse algoritmo. E aqui a gente tem alguns outros algoritmos, né, aqui já focado em algoritmos de machine learning. Eu trouxe aqui alguns segmentos, né, que são algoritmos que a gente usou no desenvolvimento do processo, que são árvores de decisão, o random foresting, que é uma floresta aleatória, o gradient boost, as redes neurais e os SVMs aqui, que são as vector machine. Então, a gente tem diferentes abordagens, tá, nesses algoritmos de machine learning, para a gente poder, de fato, capturar aqui as nuances e o que difere uma criança, né, que vai desenvolver obesidade ou não. Então, é uma visão geral desses conceitos. Nesse próximo slide, eu já trago um pouco das métricas que a gente usa, tá, de avaliação dos modelos preditivos, só para contextualizar. Então, aqui a gente tem a matriz de confusão, o nome é esse mesmo, porque é a primeira vez que você tem contato com ela, ela gera um certa estranheza, uma certa confusão no entendimento, mas ela é uma matriz muito rica em informação e a gente consegue extrair insights muito legal e entender, de fato, como o modelo está performando só avaliando essa matriz. Então, vou passar aqui uma visão geral de cada um desses indicadores para a gente entender o que a gente usou para poder metrificar os resultados que a gente encontrou. Então, a matriz de confusão, ela basicamente traz o cenário real, né, de fato, as crianças que desenvolveram obesidade até os 9 anos, aos 9 anos, e as crianças que não desenvolveram obesidade aos 9 anos, e a gente consegue ver isso na matriz e comparar com o resultado gerado pelo modelo e avaliar o quão assertivo é o nosso modelo de acordo com todas essas métricas aqui. A acessibilidade, a especificidade, o PPV, o NPV e a accuracy. Então, a gente tem, de modo geral, a gente tem aqui as categorias reais, então, de forma ilustrativa ou mais, são crianças que desenvolveram obesidade aos 9 anos e o menos são crianças que não desenvolveram obesidade aos 9 anos. Se a gente somar esses dois quadrantes, nós temos todas as crianças que, de fato, desenvolveram obesidade
aos 9 anos, e se a gente somar esses dois quadrantes, nós temos também todas as crianças que não desenvolveram a obesidade aos 9 anos. Para a gente comparar, a gente espelha aqui também os dados preditos pelo modelo. Então, aqui tem os dados que o modelo fez a predição, como crianças que irão ter obesidade aos 9 anos, que são esse quadrante mais esse, a somatória desses dois quadrantes. E aqui temos as crianças que o modelo falou que ela não ia desenvolver obesidade, que são a soma desses dois quadrantes. E para a gente fazer a aferição se o modelo está assertivo ou não, a gente avalia quando os quadrantes se encontram. Então, quando o quadrante a categoria real se encontra com o valor predito real aqui pelo modelo. Então, aqui é o true positive, significa que, na realidade, era uma criança que desenvolveu obesidade aos 9 anos e o modelo preveu que essa criança ia desenvolver obesidade aos 9 anos. A gente consegue ver também a outra vertente, que é as crianças que não desenvolveram obesidade aos 9 anos, e o modelo conseguiu também prever de forma correta as crianças que não desenvolveram obesidade aos 9 anos. É o true negative. E a gente tem também as contrapartidas, que são os erros do modelo, onde, na realidade, a criança não desenvolveu obesidade e o modelo falou que ela desenvolveu, então aqui é o falso positivo, e aqui também a gente tem onde a criança desenvolveu obesidade e o modelo falou que ela não desenvolveu, então é o falso negativo. Então a gente usa essa matriz para poder mensurar os resultados do modelo usando todas essas métricas. Aqui ao lado a gente tem a curva ROC, é uma curva bem conhecida e bem difundida na literatura, e a gente usa ela também para poder metrificar e quantificar o resultado do modelo. Então, a curva ROC ela é usada para avaliar o quão bem o modelo separa, né, as classes 0 e 1, ou obeso e não obeso aos 9 anos. E aí identificar, né, da proporção aqui entre elas. Então, essa é a visão geral que a curva ROC nos traz. Então, só explicando aqui rapidamente os eixos. Né? No eixo X, a gente tem a especificidade aqui, no caso, o positivo aqui do modelo, né? Os falsos positivos aqui do modelo, de modo geral, no eixo X. E aqui no eixo Y, a gente tem o recall, ou a sensitividade aqui, que é, de fato, as predições que o modelo fez de forma a cada uma daquelas classes. Então, essa aqui é a curva ROC que a gente usa para poder também metrificar os resultados do modelo. E aqui a gente tem também uma outra curva, que é a curva de Precision Recall, que ela é uma curva que ela é apropriada, né, para trabalhar com problemas desbalanceados, entre outros, e ela consegue medir aqui o desempenho, né, focado nas classes positivas do modelo. Significa que é tudo que o modelo falou que aconteceu, falou que era aquele cenário e ele acertou. Aqui no eixo X da curva de Precision Recall, a gente tem o recall e a sensibilidade, e aqui no eixo Y a gente tem a Precision. Então, ele tenta achar um ponto em comum entre essas duas métricas. Então, essas são uma das métricas que a gente usa para poder avaliar os modelos, e na prática, nos próximos slides, a gente vai ver alguns exemplos dos resultados e as métricas que essas métricas conseguiu gerar para a gente, dos modelos que a gente fez o treinamento. Aqui a gente tem uma outra métrica, né, de avaliar, né, essa aqui é um gráfico de Shapley, ele é usado para a gente entender a relevância das variáveis ao longo do processo de treinamento e teste do modelo. Então, ele traz para a gente aqui as variáveis, em ordem de relevância mesmo, quais as variáveis foram mais relevantes e como que os resultados delas estão contribuindo para aquele score, né, para aquela probabilidade da criança desenvolver obesidade aos 9 anos. Então, esse é um gráfico muito importante também que a gente usa para poder metrificar e entender como que as variáveis estão se comportando nesse processo. Aqui a gente tem só um descritivo geral da volumetria de dados, né, que a gente utilizou nesse estudo. Então, a gente tem aqui as crianças de 0 a 9 anos que desenvolveram ou não obesidade aos 9 anos, que é o nosso objetivo aqui de estudo. Então, no total, nós trabalhamos com um volume de 547.205 registros, que é 100% da nossa base, onde nós temos aqui de crianças obesas 66.939, que dá 12,24% da nossa base, e crianças não obesas 480.266, que dá 87,76% da nossa base geral. Então, dá para ver que já há um desbalanceamento aqui dos
dos dados, né, de crianças obesas e crianças não obesas nessa base. Então, a gente tem algoritmos que conseguem trabalhar muito bem com bases desbalanceadas. Então, isso que é muito importante a gente trabalhar com um leque grande de algoritmos e técnicas para a gente poder pegar e, de fato, capturar todas as nuances ali que podem, de fato, separar uma criança que vai desenvolver obesidade aos 9 anos e uma criança que não vai. E aqui a gente tem também as variáveis. Então, eu trouxe aqui em volumetria, a gente tem ao todo 34 variáveis aqui para poder ajudar o modelo a entender todos esses cenários e poder categorizar de forma mais assertiva possível uma criança que vai desenvolver obesidade para uma criança que não vai desenvolver. Nesse slide eu trouxe só as variáveis, então eu não vou passar por todas elas, mas só vou pegar uma ou outra só para vocês poderem entender um pouco das variáveis. A gente já explicou de modo geral aqui um pouco das variáveis, mas aqui eu trouxe de fato a lista das variáveis que nós estamos trabalhando. Então, a primeira aqui é a nossa variável target, né, a nossa variável resposta, que é a obesidade, e aí nós temos aqui algumas outras variáveis também que compõem essa nossa base. Então, a gente tem aqui o sexo, né, a idade aqui da criança no momento da aferição, o IMC, aqui, né, a idade da mãe. Então, a gente tem vários dados aqui, dados demográficos, né, região, entre outros aqui os estados. Então, a gente tem vários dados para poder compor essa base, compor aqui todo esse processo e tentar extrair o máximo de informações possível para que o modelo consiga aprender de forma assertiva no seu processo de treinamento. Nesse próximo slide, como eu já havia explicado o gráfico de Chapin, aqui a gente tem, de fato, o gráfico de Chapin aplicado às nossas variáveis, mesmo as nossas variáveis reais, que eu acabei de mostrar para vocês ali a lista. Esse gráfico aqui, com as barrinhas azuis, a gente tem as variáveis em si e a ordem de relevância delas a ajudar a compor o score de cada uma das crianças ali que a gente passou no processo de teste, e eles estão de forma ordenadas. Então, significa que essa variável é uma das variáveis que mais influenciam no score, e assim sucessivamente perante as demais com o menor nível de explicabilidade. Aqui a gente tem, de fato, o gráfico de Chapin com todos os seus dados. Aqui não tem as 34 variáveis para caber aqui nesse slide, mas a gente avalia todas elas e entende todas elas de modo geral. E aí, aqui agora, como que funciona esse gráfico de Chapin? Lá eu expliquei de modo geral, que eu vou explicar só como funciona aqui a disposição dos dados e quais informações eles conseguem nos mostrar. Então, cada ponto aqui, você pode perceber pelo pontinho azul que são um ponto, então cada ponto aqui em cada uma dessas variáveis significa um registro que passou aqui pelo nosso modelo, no processo de treinamento. Então, o eixo X, ele mostra para a gente, né, o valor de chapa. Então, ou seja, o quanto aquela variável aumenta ou diminui a predição do modelo. E aqui a gente pode ver que a linha está no zero, aqui são valores positivos e aqui são valores negativos. Valores positivos aumentam a predição do modelo, já nos scores mais altos, valores negativos diminuem a predição do modelo. E a cor, ela representa o valor daquela variável baseado no cálculo de Chapin. Então, valores em vermelho significa que é um valor alto daquela variável. Valores em azul significa que é um valor baixo daquela variável em questão. Então, se a gente pegar a primeira variável, a gente vê que a maioria dos dados aqui, né, a maioria das amostras, eles estão com os dados expostos aqui no lado direito do gráfico, então são valores positivos, então eles vão aumentar ali o score, a probabilidade daquela criança desenvolver obesidade, e ele está na cor vermelha, então significa que são valores altos dessa variável. Então, isso se repete para todas as variáveis, a gente consegue entender aqui quais variáveis estão influenciando aquele score, quais variáveis influenciam de forma positiva ou negativa aquele score. Isso é muito importante para a gente poder fazer a avaliação do processo de treinamento e entender se as variáveis são de fato explicativas e elas fazem sentido para aquele processo de treinamento, teste e validação dos modelos. Aqui eu trago mais duas análises descritivas, né, que nós fazemos no processo, são várias, tá? Eu trouxe duas aqui só para ilustrar esse contexto como um todo. Né? Aqui do lado esquerdo nós temos um gráfico, tá? Com números absolutos aqui, quantitativos, de crianças não obesas, tá? Na cor verde, significado aqui pelo item 0, são as barrinhas verdes, e as barrinhas vermelhas são crianças obesas aqui separadas por estados. Né? Tem estados que são mais populosos, outros menos, então
Pode ser que a gente tenha barrinhas maiores ou menores para cada um desses estados, mas como a gente está trabalhando aqui com números reais e a gente tem uma base desbalanceada, tem algumas barrinhas aqui de crianças obesas em alguns estados que são bem expressivos perante aos demais. A gente pode ver aqui, talvez, Minas Gerais, que tem uma barra bem expressiva, né, perante aos demais, Ceará, Bahia, São Paulo. Então, isso é muito importante a gente entender como isso está distribuído, porque isso ajuda no nosso processo de treinamento, seleção de variáveis. O gráfico à direita, né, é um gráfico bem importante para a gente avaliar todas as variáveis como um todo. Ele é um gráfico de correlação, então ele mostra a correlação entre as variáveis. Então a gente consegue entender variáveis que têm uma correlação positiva e correlação negativa. Correlação positiva significa que quando o valor de uma variável aumenta, o valor da outra variável também aumenta. Nós temos uma ligação positiva entre elas. A correlação negativa significa quando o valor de uma variável aumenta, o valor da outra variável diminui. Então, elas têm uma ligação. Isso é muito ruim para modelos preditivos. Variáveis que têm alta correlação, tanto positiva quanto negativa, isso atrapalha o processo de treinamento do modelo, dele entender as variáveis, entender ali um potencial ganho de informação para cada uma dessas variáveis. Uma acaba piorando o resultado da outra. Então, esse gráfico é muito importante para a gente poder entender essas variáveis e poder fazer aqui a seleção da melhor variável que vai, de fato, para o nosso processo de treinamento do modelo. Nesse próximo slide, eu trouxe os dados gerais também aqui da nossa base a separar de como é feito o processo de treinamento e teste. Tem várias métricas e referências que a gente pode usar no processo de treinamento e teste. Para esse estudo em si, a gente usou a métrica de tirar 80% dos nossos dados para o treino e 20% para o teste. Então, de 100% da nossa base dos 547 mil registros, nós pegamos 437 mil registros para o processo de treinamento e 109.439 para o processo de teste, que é 20% da base. Isso também respeitando as classificações. Tá? Então, aqui a gente vai ter 80% de todo mundo que não era obeso e todo mundo que era obeso, também no teste, garantindo que a gente vai ter 20% de todo mundo que era obeso aos 9 anos e que não era obeso também aos 9 anos. A gente garante aqui essa separação para que o modelo tenha, de fato, ali os dados que façam sentido ali de acordo com o cenário real, que é uma base desbalanceada, para ele poder aprender esses comportamentos e conseguir segregar da forma mais fidedigna possível esses resultados. Aqui na sequência eu trago uma descrição, né, dos modelos de machine learning para poder predizer a obesidade. Então, traz aqui algoritmos de regressão logística, rede neural, entre outros, para trabalhar com grandes volumes de dados, para vocês puderam ver ali na nossa base. E aí, o principal objetivo é identificar padrões e fatores de risco para a gente poder prever a obesidade em crianças. E aí, eu já falei com vocês também de algumas métricas de avaliações que nós usamos, né? Já mostrei que é a curva ROC, a PRC, e eu trouxe aqui mais duas, tá? Que é a Logit e a curva de calibração. Nos resultados aqui eu mostro elas aplicadas a um modelo real para a gente poder entender como elas funcionam e ajudam a gente a metrificar se aquele modelo foi bem treinado e se ele conseguiu, de fato, entender todos os cenários para poder prever de forma correta uma criança que vai desenvolver obesidade e uma criança que não vai desenvolver. Esse slide é só um checklist, tá? De tudo que a gente desenvolveu até aqui. Então, é só para a gente entender de onde a gente saiu e onde a gente está até esse momento. Então, a gente já passou por todos esses cenários, eles foram concluídos, né? Definição do cenário de atuação, seria a base, o estudo que nós iríamos fazer, a extração dos dados, que é extrair todos esses dados e deixarem eles prontos para a gente poder trabalhar, consolidar essa base, gerar uma base única com todas as informações que nós precisamos de forma tabular, para que seja mais fácil a aplicação dos algoritmos. Limpeza e transformação, esse é um processo bem importante, né? Tirar dados faltantes, dados irrelevantes, com escalas que não estão coerentes com a realidade, e transformar, criar novas variáveis de acordo com as variáveis que nós já temos. A análise descritiva também é muito importante, eu já mostrei para vocês alguns gráficos e algumas avaliações que nós conseguimos fazer com essa análise descritiva. Treinamento do modelo, que é de fato pegar todo esse modelo, pegar toda essa base de dados e expor isso aos modelos e deixar que eles aprendam e consigam, aí, de acordo com as interações, extrair o máximo de informações possíveis, e o processo de teste e validação. Então, esses são todos os passos que nós já desenvolvemos até o momento.
Aqui eu trago, de fato, os resultados, tá, dos modelos que nós obtivemos, e eles estão separados aqui em 3 quadrantes. Tá? Aqui nós temos todas as variáveis, então esse quadrante aqui, ele traz todas as variáveis, tá, que nós tínhamos à disposição, nós treinamos vários modelos aqui com todas essas variáveis, nós fizemos aqui um corte das 10 melhores variáveis, então a gente pegou as 10 melhores variáveis que nos indicadores, nas métricas, estavam com uma relevância muito importante para treinar modelos com essas 10 variáveis que estão nesse quadrante, e a gente tem aqui uma seleção de variáveis, com 28 variáveis, que a gente de fato entrou em conjunto, eu, Gustavo, entre outras pessoas, a gente definiu uma lista de variáveis que a gente entendia que fariam sentido estar no modelo, que poderiam contribuir de forma positiva no treinamento do modelo. E aqui a gente pode ver, né, esse primeiro gráfico, todos os gráficos da linha superior são os gráficos da curva ROC, e aqui a gente tem a lista de todos os modelos que foram expostos a essa base, todos eles receberam a mesma base de treino, a mesma base de teste e o mesmo número de interações. Até no processo de cross-validation, que é um processo que a gente faz de validação cruzada, todos eles receberam as mesmas bases, os mesmos critérios, para a gente garantir que todos eles tiveram a mesma oportunidade de aprender a entender aquele padrão e extrair o máximo de informações possíveis. Então, a gente tem aqui a lista de todos os algoritmos que foram aplicados e os resultados em si. Então, a gente tem aqui a acurácia desse algoritmo e o threshold, que seria a melhor nota de corte a se trabalhar com todos esses algoritmos. Aqui embaixo a gente tem a curva de Precision Recall, também com o mesmo cenário, né, onde foram expostos todos os modelos, a gente coletou todos esses resultados, e aí ele traz também a métrica de avaliação aqui, que é a média da precisão, e também o seu threshold, que é a melhor nota de corte a se trabalhar. Então, o que nós esperamos dessas duas curvas, tá? A curva ROC, nós sempre esperamos que os valores sejam mais próximos possíveis aqui do 1, mais próximo possível desse quadrante. Por quê? Nós queremos que os nossos modelos tenham o maior recall possível e tenha a menor taxa de falsos positivos. Então, quanto mais próximo aqui do 1, significa que o modelo aprendeu mais aquele cenário, que o modelo ele foi capaz ali de aprender e entender todo aquele cenário para conseguir segregar uma criança que vai desenvolver obesidade de uma criança que não vai. De modo geral, aqui, como avalia esse resultado, né? Se o valor der 1 aqui para curar, significa que é um modelo perfeito. Esse é o estádio da arte dos modelos, é algo que a gente tenta encontrar, mas é quase que impossível, a gente tenta chegar o mais próximo possível desse resultado. Né? Se o resultado for próximo de 0,5, significa que o modelo ele foi aleatório, ele teve um treinamento e o resultado desse está sendo aleatório, ele não conseguiu entender muito bem os cenários e ele está gerando resultados aleatórios. Se esse valor for abaixo de 0,5, significa que o modelo ele é pior do que o modelo aleatório. Então, a gente usa essas métricas para poder quantificar e mensurar quão assertivos os modelos foram no processo de treinamento e de teste. Aqui é a curva de Precision Recall, ela trabalha um pouco diferente, né? Ela tenta encontrar um equilíbrio entre a precisão e o recall. Então, a gente vê um comportamento diferente aqui, uma métrica diferente. A gente espera com esse algoritmo que ele esteja mais próximo desses quadrantes aqui, onde nós vamos ter a maior precisão e o maior recall possível. Então, que essa métrica ela avalia e tenta entender um balanceamento entre esses dois cenários. Então, de modo geral, avaliando todos os modelos aqui, a gente pode entender que teve modelos que tiveram uma assertividade muito boa, tiveram um valor muito bom aqui de retorno na curva ROC. Aqui também repetindo até mesmo os modelos aqui na curva de Precision Recall, e nós pegamos esses quadrantes aqui e definimos, de acordo com todas as outras técnicas aqui, um quadrante para a gente poder seguir e avaliar os melhores modelos desse cenário. Então, de acordo com os resultados, a gente já decidiu seguir com o modelo com essas 28 variáveis. São variáveis que a gente sabe exatamente o que elas estão explicando, o conjunto delas tem uma significância muito grande, tá, nos resultados. A gente pegou esses algoritmos e jogou em uma tabela para poder avaliar item a item que a gente consegue tirar de métricas desses algoritmos. Que é o que está exposto nessa tela aqui, é um resultado, né, nos melhores modelos preditivos que nós conseguimos alcançar, e a gente tem aqui alguns dos modelos, né, o primeiro aqui é o Random Forest, o segundo é o XGBoost, o terceiro o LGBM, o quarto o AdaBoost,
e o quinto, o MLP, que é o Multi-Layer Perception. Então, a gente tem aqui todas as métricas, né, que nós usamos para mensurar esses resultados. Então, aqui a gente tem a Precision, o Recall, o FI, a Accuracy e o Suporte. O suporte é apenas o número de variáveis que foram expostas no processo de teste e validação dos algoritmos. Então, com todos esses resultados, a gente consegue metrificar e entender qual modelo está performando melhor, teve os melhores resultados aqui nesse processo de aferição, né? E nós elegemos aqui um desses modelos para poder seguir, a gente avaliar as métricas de forma separada e entender que esse seria um modelo que faça sentido, né? Que tem um resultado muito importante e relevante que seria aplicado para poder resolver ou tentar mitigar esse problema que a gente tem de obesidade infantil. Então, a gente elegeu aqui pelos resultados o modelo de Multi-Layer Perception, o modelo que apresentou aqui melhores resultados, né, nas métricas que nós usamos para avaliar. E nessa aba aqui a gente tem ele de forma isolada, usando os resultados em cada uma dessas métricas, né? Já expliquei, já mostrei as métricas nos slides anteriores, aqui eu só trouxe de forma isolada para a gente entender como, de fato, esse resultado desse modelo específico está performando. Então, aqui é a curva, né? A curva ROC. A gente pode ver que o valor está bem alto aqui, é um resultado bem interessante, né? Conseguiu aqui uma accuracy de 93%, com um threshold de 15%, um valor aqui muito próximo de 1, né? Muito próximo aqui do máximo, que é o que a gente sempre tenta alcançar. A Precision Recall também, né, com uma precisão média de 80%, com um valor bem expressivo aqui, um equilíbrio muito bom entre a precisão e o recall. E a gente tem essas outras duas métricas aqui também que eu expliquei para vocês nos slides anteriores, que a gente também usa para avaliar os modelos. Eu vou passar pelas duas aqui de forma rápida e o que elas estão mostrando com relação a esse algoritmo. A primeira que é a curva Logit, né? Ela, no eixo X aqui a gente tem a saída linear do modelo em si e a combinação linear das variáveis. Então, de todas aquelas variáveis, 28 que a gente usou, é a combinação linear de todas essas variáveis, de modo geral. Aqui no eixo Y, a gente tem a probabilidade prevista. Então, é o resultado da função Logit aplicada ao modelo, que variam entre 0 e 1, aqui em escalas, né? 0 e 1 aqui seriam as probabilidades 0 a 100. Então, e as cores, né? Aqui o azul e o vermelho. O azul significa valores de 0. O que significa isso? Valores de predição de crianças que não desenvolveram obesidade. E o vermelho, valores vermelhos, valores significando 1, crianças que desenvolveram obesidade. Então, a gente pode avaliar aqui os resultados de modo geral e ver, né, que o eixo X aqui representa que quanto mais próximo de 0,40 significa que o score é próximo de 0. Então, uma baixa probabilidade daquela criança desenvolver obesidade aos 9 anos. O valor aqui de 40 significa que é score próximo de 1, de 100%. Então, uma alta probabilidade daquela criança desenvolver obesidade. O score 0 significa, o valor 0 significa um score próximo de 50%. Então, uma probabilidade de 50% daquela criança desenvolver obesidade. Então, a gente, analisando o gráfico de modo geral, a curva Logit ela sempre tende a aparecer um S, tá? É um comportamento dela, e a gente pode ver aqui que a especificidade aqui de valores de dados vermelhos, né, e valores de crianças que desenvolveram obesidade aos 9 anos, estão concentrados nos maiores scores do nosso gráfico, e crianças que não desenvolveram obesidade estão concentradas com menores scores. Significa que o modelo, no processo de treinamento, ele conseguiu entender de fato as características que definem uma criança ser obesa e não ser, e conseguiu segregar isso de forma clara e dar scores mais altos para as crianças que de fato desenvolveram obesidade de 9 anos e dar scores mais baixos para crianças que não desenvolveram obesidade. A gente tem aqui uma parte cinzenta, né, onde a gente tem crianças que desenvolveram obesidades com scores baixos e crianças que não desenvolveram com scores mais altos, né? Isso faz parte do processo, é o erro do modelo, a gente trabalha com essa taxa de erro sendo a menor possível. A gente tenta sempre encontrar a menor taxa de erro. Então, esse que é o resultado que a curva Logit nos mostra. Essa outra curva é a curva de calibração do modelo, né? Aqui no eixo X a gente tem a probabilidade prevista média em bins, né, que são os valores aqui, e aqui no eixo
y, nós temos, né, a fração real, né, de exemplo de positivos. Então, em escalas também aqui de 0 a 1, aqui no caso, em escalas de 10. Então, o que esse gráfico nos mostra? Né? O que a gente avalia com essa curva? Né? Como que a gente lê esse resultado? Ela tem uma particularidade que a gente entende que a linha central, que é essa linha pontilhada, ela nos mostra, né, o caminho feliz ali, o resultado ideal. Então, se o valor, né, essa curva em azul, ela fica em cima dessa linha, significa que o modelo está bem calibrado. Ele conseguiu entender esses padrões e ficou bem calibrado ali em todo o processo de treinamento, agora validando esses resultados. Se essa linha azul ela fica abaixo aqui da linha de referência, o modelo ele foi otimista. Ele está superestimando a chance do evento acontecer. Se essa linha ficar acima, a gente entende que o modelo ele está pessimista, ele está superestimando a chance do evento acontecer. Então, como a gente pode ver nesse resultado, na grande maioria das vezes o modelo ele ficou bem em cima da linha, em alguns momentos ele teve um descolamento, mas foi algo bem pequeno com relação ao quadrante total aqui que essa métrica avalia. Então, isso mostra que o modelo ele está bem calibrado. Com isso aqui, a gente chega nos próximos passos, que é o processo que a gente faz depois de concluir todas essas etapas. A gente sempre entra no processo de filtro engineer, filtro select, teste e validação. Filtro engineer é tentar criar novas variáveis, extrair novas informações das variáveis que a gente já tem. Filtro select é selecionar as variáveis, tentar fazer uma nova lista ali de variáveis para poder extrair mais informações e otimizar esse processo de treinamento. A gente volta nas etapas que eu já mostrei, que é o processo de teste, validação e define ali um modelo final, seria o melhor modelo a se trabalhar de acordo com todas as métricas mensuradas. Essa parte que agora eu só trago todas as pessoas envolvidas, né, que são bastante pessoas, são bastante universidades aqui que estão envolvidas nesse projeto, né, estão todas as universidades e as pessoas que fazem parte desse projeto. E aí eu finalizo minha apresentação, entro aqui na parte de dúvidas, perguntas, e muito obrigado. Muito obrigada pela palestra, muito importante, muito interessante, a contribuição é extremamente relevante, né? Como a gente teve um problema técnico no começo, vou abrir para perguntas aqui, mas a gente não vai ter, né, normalmente o tempo que a gente tem. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer. Eu enquanto o pessoal se manifesta, eu gostaria de fazer 2 perguntas, eu mesma, muito interessante. Então, a primeira que eu queria, assim, é um grupo muito grande, né, gente, assim, com muitos profissionais de várias áreas, e é sempre desafiador essa conversa, essa interação entre vários profissionais. Tem computação, tem área da saúde, tem estatística, né? Enfim. Eu queria entender quais têm sido os principais desafios para manter essa integração e entregar os resultados tão bem como vocês estão fazendo. Bom, realmente, eu acho que o principal desafio basicamente é a distância, né, que a gente se encontra. Embora agora, atualmente, a gente tenha a possibilidade de reuniões online. Mas, assim, o trabalho nosso, por esse momento, assim, inicialmente foi bem colaborativo com a proposta do projeto, né? De que a gente vai estudar, como que a gente vai estudar, quais são fazer a problematização, né? Sabe, do, do que nós queremos, não é? E por que que isso é importante? Aí eu acho que teve a maior cooperação, né? E neste momento, por exemplo, essa parte mais de predição, de algoritmos, né? Então, esse é um trabalho bastante solitário, vamos dizer assim, né? E chega a ser mais colaborativo quando vem um resultado, né? E aí a gente se reúne, discute, né? Assim, por exemplo, sempre há esse tipo de debates entre às vezes, a captura, né? A pesca de variáveis dentro de uma grande base, às vezes podem, para quem é profissional da saúde, não ser muito, assim, vamos dizer assim, não tem muito sentido, sabe?
Mas aí esse aqui é o grande desafio, sabe? Não é? Entre buscar a pesca, a busca, né? De variáveis, de composição de variáveis, por exemplo, aquele gráfico que mostrei inicialmente de potencialidade, de que a gente pode fazer com essa curva, né? É uma questão basicamente matemática, por exemplo, né? E eu não sei, talvez isso possa ter sentido prático, não é? Por exemplo, um pico, ou uma área, ou uma velocidade de queda. Então, na prática clínica, talvez não tenha isso. Mas, e do ponto de vista científico, quer dizer, aí vem os profissionais da saúde que podem explicar isso, sabe? Podem entender, né? Qual, por exemplo, a questão da trajetória genética do crescimento, porque crescimento é homeostático, não é? Então a gente vê que a curva é assim, é um pico, cai, então a gente tem que descobrir se isso faz sentido, né? Então esse é um desafio. Temos uma colaboradora do University College of London, né, que ela é uma auxóloga, e com ela a gente tem oportunidade de discutir isso. Então sempre é um desafio, sabe? Às vezes não conseguimos todo mundo se reunir, mas eu acho que vamos montando todo esse arcabouço, né, do projeto, com pequenas peças e pequenas reuniões assim. Não sei se eu respondi essa sua pergunta. Sim, sim. A minha outra Era pergunta esse. era isso, sim, você obrigada. A minha outra pergunta era a seguinte, assim, porque a obesidade é um processo contínuo que vem lá, né, como se explicar no meio desse, de fatores, né, antes do parto com a mãe. Assim, por que o corte de 9 anos? Assim? Porque a criança não vai virar obesa aos 9, né? Ela vem num processo, vocês estão tentando identificar as variáveis que vão culminar com a criança chegar obesa aos 9. É, Uhum, como que chegou? Por que não 8? Por que não 10? O que aconteceu para esse uhum. 9 ser o número da pesquisa? A gente escolheu 9 anos porque esse era, na verdade, esse foi o recorte de nossa base, sabe? Mas nós pretendemos ampliar até a de final da adolescência, sabe? Né? E que, assim, questões, na verdade, simplesmente operacionais, pelo fato de a gente ter a oportunidade de conseguir essa base de dados como ponto final de acompanhamento, assim, operacional, né? Vamos dizer, administrativo. Nós tínhamos essa base até os 9 anos, mas poderíamos fazer também aos 5 anos. Agora, antes dos 5 anos, não tem muito sentido, sabe? Não tem muito sentido, mas poderia ser feito. Posso fazer os 5, os 8, os 9, né? E pode ser também, como inicialmente tínhamos pensado, como um contínuo, né? A partir do momento que a obesidade aparece, né? Mas, assim, como eu falo com o Luiz, não, eu estou pretendendo centrar, eu quero centrar em variáveis que estejam próximos dos 1.000 dias. Por quê? Porque esse, o que a teoria fala, que esse é a janela de oportunidade. É onde a criança, a mãe, tem mais contato com o serviço de saúde, não é? E é o momento talvez mais preciso, né, para pensar em uma proteção, né, em uma prevenção e promoção da saúde. Porque no serviço de saúde, por exemplo, a gente tem as crianças têm a, a cartão da criança, né? Agora tem outro nome, carteira de saúde da criança, né? Porque eles avaliam só se a criança, na média, vocês veem, assim, em média está perto da referência. Mas para uma criança considerar obesa, ela tem que estar bem acima. A média nossa está em 0,5, não é? Mas para ela ser considerada obesa, está em 0, em 2, tem que ser 2, está bem acima dessa curva. Então, é uma distância, é muito distante. Então, no serviço de saúde, só se avalia isso se a criança está dentro do seu canal de crescimento. Mas se a criança cresce rápido, ela não vai aparecer como obesa, provavelmente, nesses primeiros momentos. Aí vem mais para frente, sabe? E perde a Então, oportunidade de agir, né? Assim, e por isso a perde a importância oportunidade de agir. é, Então, perfeito. agora, do ponto de vista clínico também, isso é uma discussão atual entre pesquisadores do norte, do sul, sobre
como dizer isso para a mãe, né? Olha, eu tenho esse algoritmo, né? Olha, a sua criança pode ser que seja obesa. Não, mas ela está dentro do que se espera, né? Então, essa é outra discussão. Não, mas faz muito sentido. Se tem dados até novos, vamos usar todos, né? Até para Uhum, entender como é que vai para frente. uhum. Elisa, Não quer sei se comentar Luiz alguma queira. coisa? Luiz É. queira. Oh, desculpa, professor Luiz, Elisa. Não, tranquilo. É Não, isso mesmo. Gustavo conseguiu explicar. obrigado. Eu queria agora só, para deixar registrado, vocês gostariam de deixar alguma mensagem final, alguma outra questão? Não, da minha parte tá tudo certo. Só agradecer mesmo a oportunidade de poder expor o trabalho que a gente está desenvolvendo aqui para um canal e um meio que é bem importante aqui para a disseminação de informações e de estudos aqui que a gente vem desenvolvendo. Professor Gustavo? Sim, finalmente eu agradecer a oportunidade, né, para o CIA Saúde. É muito importante esse debate aqui, essa exposição dos trabalhos que estão sendo realizados, né? E certamente não, o financiamento também é fundamental para a divulgação de nossos resultados em revistas que tenham bastante divulgação internacional. É isso. Muito obrigado pela condução também à professora Cristiana e aos presentes. Então, em nome do CI, eu gostaria de agradecer e destacar mais uma vez a importância desse trabalho, né, assim, apresentado hoje sobre redução de sobrepeso, obesidade na população infantil. A gente sabe que esse assunto é muito relevante, como a gente falou, né? É uma pesquisa muito robusta, baseada em milhões de registros, que usa a inteligência artificial para o bem público. Então, a gente está muito feliz de fazer parte dessa pesquisa, dessa história. Obrigada, professor. Obrigada, Obrigado. Luiz. Até a próxima. Até a próxima. Abraço. Tchau, Até. tchau, Tchau, tchau. tchau.